Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem aí o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E a nossa querida FAMURS, é claro, porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Vou te convidar também para acompanhar lá o nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também se inscrever lá no nosso perfil no Instagram com os bastidores aqui do programa. Antes de apresentar meu convidado de hoje, deixa eu mostrar para vocês aqui o troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que a revista vai entregar no dia 12 de dezembro, nos 40 anos da Grampal, isso lá no Instituto Caldeira, e eu vou ter a honra de apresentar o troféu, né? Uma noite muito especial para a gente, nos 40 anos, então, da Grampal, troféu Mérito Prefeitos em Evidência, está aqui comigo, né? Que a revista vai entregar no próximo dia 12 de dezembro. Convidado de hoje, para mim, é muito especial, porque é um grande amigo, colega, né, de longa data, agora o deputado estadual mais votado da Assembleia Legislativa, advogado, músico, radialista e tem muito mais coisa que eu não vou nem falar aqui, Gustavo Vitorino. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Cláudio, uma alegria estar com você, com os telespectadores, Evidência na TV. Para mim sempre uma alegria estar conversando com você, porque até pela nossa amizade, nós temos uma capacidade de interlocução e de levantar questões bem acima da média. Porque quando a conversa é entre amigos, né, a conversa flui muito mais fácil. Mas você disse, ele é isso, é aquilo e muito mais coisa. Deixa muito mais coisa para outra hora. Vamos deixar muito mais coisa, depois a gente conversa com muito mais coisa. Gustavo, não dá para a gente não deixar de falar, né? Agora está terminando o ano, e fazer um balanço aí que você, como deputado, eu conheço o Gustavo antes de ser deputado estadual, você não para, você está aí, né, botando projetos, indo nas redes sociais, cobrando, fiscalizando. O que a gente pode destacar nesse ano que está terminando, 2025, do teu trabalho? Bom, Cláudio, eu termino o ano bastante feliz. Eu sou um workaholic assumido e com 70 anos me mandaram lá para a Assembleia Legislativa, é para fazer alguma coisa. Então, assim, eu tenho 126 projetos de lei, é um recorde histórico na Assembleia Legislativa. Nenhum parlamentar com menos de 3 anos de mandato apresentou 126 projetos de lei. São projetos voltados à saúde, educação e segurança. Não tem nome de rodovia, festa disso, dia daquilo. Parada de ônibus. Não tem. Eu respeito quem gosta desse tipo de coisa, mas não é a minha proposta. Minha proposta na Assembleia é apresentar projetos para a saúde, para a educação, empreendedorismo, segurança. Eu sou presidente da Comissão de Economia, Comissão de Turismo. São segmentos importantes que, como presidente da comissão, eu tenho a obrigação de ter não apenas as críticas, mas as propostas. Desses 126 projetos, muitos já viraram lei, mas o mais importante para mim é ter ao lado do crítico, e eu sou crítico, mas ao lado do crítico você ter propostas. Porque criticar por criticar é muito fácil. E a gente sabe, quando você vai para o outro lado do balcão, a coisa complica. Sim. Então, assim, num balanço desse ano, juntando com os 2 anos anteriores, ou seja, 3 anos de mandato, estou muito satisfeito com o que eu fiz e estou fazendo na Assembleia. Apesar de ser um parlamentar da capital, eu já visitei 67 cidades. Conversei com prefeitos, vereadores, conversei com a comunidade, e isso é que me traz esses projetos, porque os projetos, as propostas, você traz ouvindo as pessoas. Sim. Né? Por exemplo, uma lei minha, aqui no Rio Grande do Sul, que eu trouxe da Alemanha. Uma viagem que eu fiz à Alemanha no ano passado, eu vi que na Alemanha todos os irmãos estudam na mesma escola. Opa! Todos. Pois é, eu não tinha pensado nisso, né? Apresentei um projeto, uma proposta, em que tem uma criança de 8, 9 anos estudando, o irmãozinho de 7 anos dele começa a estudar, ele tem direito à vaga na escola que o irmão está estudando. Boa. Isso foi aprovado pelos educadores, me disseram, olha, Gustavo, isso é muito importante, porque nós, como professores e educadores, temos condição de perceber
o que acontece no núcleo familiar. Sim. Se tem drogadição, violência doméstica, abuso Sim. de qualquer espécie, você observando duas crianças, Os você tem um irmãos. cenário melhor. Os irmãos. Para as crianças é muito bom porque a criança se sente segura. Na O irmãozinho família. está estudando na sala do lado. Então, Família. E para os pais, nem se fala. Né? Pô. Eu recebi uma carta de uma senhora, acho que foi Barra do Ribeiro, Charqueadas, que ela tinha 3 filhos, estudando 3 escolas diferentes. Para ela era um inferno. Até a logística, né? Total. Ela passava o dia inteiro levando buscando criança na escola. Ela disse, hoje eu levo a tropa, vou lá, busco a tropa Tá tudo e certo. assunto encerrado. Então, uma coisa simples, que já existe na Alemanha, existe em outros países europeus, mas você assimilando isso e trazendo para o nosso tecido social, ajuda muita gente. Tem vários projetos na área da saúde, enfim. Então, resumindo a sua pergunta, eu estou feliz. Eu vou sair da Assembleia Legislativa pela porta da frente. Vai se candidatar de novo? Eu vou à federal. Vai a federal? Vou à federal. Eu quero ir a Brasília, porque eu acho que eu tenho, olha, pelo menos 5 ou 6 projetos já vão na pasta comigo, se eu for eleito, evidentemente. Porque, como eu disse para você, eu sou um workaholic. Pelo mesmo partido? Nós estamos conversando, mas a princípio o Republicanos já me ofereceu a legenda, vamos discutir para ver, eu preciso primeiro, né? Quer dizer, eu sou pré-candidato. Sim. Aí vamos ver como é que avança as negociações, mas eu acho que a princípio eu estou bem no Republicanos. Nós temos uma filosofia, eu não incomodo o republicano não me incomoda. A gente vai ter uma vida feliz para sempre. Aliás, eu vou perguntar, eu sei essa história, eu vou perguntar para o Gustavo, o deputado estadual mais votado da última eleição, cento e quantos mil? 112.920. 919, porque eu votei em mim. Ah, bom. Não, e eu me lembro na época, conversava com o Gustavo, já entrevistei de lá para cá várias vezes, a surpresa, né? É bom a gente repetir, tu esperava dessa votação? Não. Você entrou meio que em cima, né? Não teve muito tempo de campanha. 2 dias antes de abrir o prazo para as inscrições, né? Aí, o que aconteceu? Eu tive aqueles 45 dias de campanha, de lei, coisa e tal, mas 2 dias antes da inscrição, eu digo, vamos. Vou aprender. Aquela curiosidade, Cláudio, que você tem também. Nós, como comunicadores, radialistas, jornalistas, nós temos curiosidade em aprender. Sim. Você sabe como é. Faz Você tem parte. isso no seu sangue. Faz parte. A gente quer, sabe? Eu digo, vou ver como funciona uma campanha eleitoral por dentro. Né? A gente xinga porque é político, tudo Sim, ladrão, é verdade. Aí tu foi ver como é que é. Vou ver como é que é. E aí comecei a me surpreender pela receptividade das pessoas. Eu gosto do que você fala, você tem uma opinião forte, você tem opinião assim, assado, coisa e tal. Eu gosto do que você fala. Eu digo, olha, rapaz, opa, um pouco... Quem sabe? Vai que, né? Quem sabe que eu vai que. vou... Aí chegou na metade da campanha, faltando umas 2 semanas, eu recebi 50 mil do partido. 50 mil do partido para a campanha. Puxa vida. O partido foi generoso comigo para mim aprender, né? Eu era uma incógnita, né? Primeira vez concorrendo. Aí eu fui falar com o deputado Luciano Zucco, que é o virtual candidato ao governo do Estado. Querido. E falei, ô Zucco, pô, acabou meus pila. E agora? Eu precisava fazer mais uns panfletos, coisa e tal. agora? Me ajuda aí. Aí ele me deu mais 50 mil. A minha campanha foi 100 mil reais. Hoje que foi Isso aí, voto, porque, gente, eu estou rindo porque isso aí, em termos de material, de coisa... eu acho que foi o voto mais barato. Mais barato do que Rio os Grande caras do já Sul, tiveram, não dá para E nada. aí, o que aconteceu? Tanto que no dia da apuração, eu tinha esperança de ser eleito. Quem sabe, talvez... Aí eu fiquei assim, o meu comitê era junto com o Zucco, né? Ficou O acompanhando. pessoal, vamos se reunir todo mundo lá, porque o Zucco era a eleição certa. O Zucco é um baita candidato, Sim. um cara trabalhador, um cara guerreiro. E eu digo, olha, gente, minha campanha foi feita por 5 pessoas. Imagina. Gente, é sério, gente. 5 pessoas. Em cima da hora. Em cima da hora. Vamos lá. Aí eu fiquei em casa. Eu digo, não, vamos aguardar. E abre a apuração às 5 horas. 5h10, me liga uma dessas assessoras. Gustavo, vem para cá. Tu está em 16º. Eu digo, não, de repente abriu uma urna. Um amigo. Uma amiga. Sei lá. Vamos aguardar. 16º. Rapaz, uns 15 minutos depois tocou o telefone. Gustavo, tu está em 12º, vem para cá. Com 50 e... Não, tinha 2% aberto. Eu digo, não, gente, calma, vamos devagar. Passou uns 40 minutos, me ligam de lá, já fazendo festa.
Gustavo, tu tá em sétimo, vem pra cá. Eu digo, não, peraí, são Agora 55 em sétimo, agora é sério. Agora é sério. Aí eu olhei, já tinha quase 30% apurado, eu digo, não, peraí. Vou lá. Vou lá. Vou acompanhar. Quando eu chego lá, o pessoal na porta me recebe já com as bandeiras do Brasil. Eleito. Vitorino, tu tá em quarto, Gente. Eu digo, rapaziada, Calma. meu Deus, pô, mas 55? Eu digo, não, aí é muito azar, né? Tô dentro, né? E aí fui olhar, tinha um quadro na pedra assim, olhei, quem é que está na minha frente? O líder era o deputado Vargas. Pepe Vargas, O Vargas, de Caxias. Eu digo, cara, vai acabar as urnas de Caxias. E acabou. E os meus votos tinham uma característica curiosa, meu voto era pulverizado. Eu não tenho vergonha de dizer, você que está nos assistindo aqui pela Masper TV, confessar uma coisa para você. Eu tive voto em cidade que eu não sabia onde ficava. Sim. Dos 497 municípios, eu tive votos em 429. Aí, começou a entrar... da Pampa, então, assim, era uma né? constante, porque tinha candidato que subia e descia. E eu era uma linha constante, ascendendo. Olha, quando tinha mais de 40%, só quem estava na minha frente era o deputado Pepe Vargas, que é um deputado bem votado na região da Serra, foi ministro, foi prefeito de Caxias, enfim. Mas eu pensei, eu acho que os votos de Caxias terminam antes dos votos de Porto Alegre. Vou passar. Aí, antes da metade, assumiu o primeiro lugar e aí disparou. Impressionante, pelos republicanos. E eu fiquei impressionado. Pois é, mas eu te pergunto assim, nessa carona aí, não teve depois gente querendo entrar para os republicanos, para quem sabe, porque tem o coeficiente, né? Você vai abrindo cadeiras, quanto mais votado for. Sim, os números que eu fiz, eu puxei mais 2 parlamentares, né? O Republicanos teve a maior bancada da história dele na Assembleia, tem hoje 5 parlamentares, porque eu puxei mais 2, né? Com essa votação. Mas eu fico feliz com isso, não só pelos colegas que ingressaram, mas também porque o partido ganhou consistência. O Republicanos é um partido que cresce muito. Sim. Ele tem ainda aquela pecha de ser um partido religioso, um partido da igreja. Mas, por exemplo, eu não sou evangélico, eu sou católico. Católico, apostólico, romano. E o que eu costumo dizer é, todos nós somos cristãos. Os evangélicos são cristãos. Sim. Eu, como católico, sou cristão. Luteranos, presbiterianos, todos são cristãos. Então, eu expandi esse conceito, procuro expandir esse conceito dentro do partido. É um partido que tem um componente religioso forte? Tem, não dá para negar, mas não é um partido que vive da religião. Hoje, os republicanos, o governador do maior estado do país é do republicano. A senadora Damares é do republicano. Nós temos candidaturas fortes se encaminhando para o ano que vem. Então, é um partido muito legal, um partido que não é de extremos, não é extremista, tem posturas adequadas. Nem todas eu concordo, graças a Deus, sim, né? Porque não sou vaquinha de presente, né? Então, tem coisas que eu não gosto no partido, mas é aquela história, eu sou um democrata. Sim, sim. Né? Ganha quem tem mais voto. Ponto. Se em alguns temas eu sou derrotado, baixa a cabeça e vida que segue. Assim se faz democracia. Muito bem. Gustavo Vitorino, nosso impressionante quando o papo é bom, né? Já terminamos aqui o nosso primeiro bloco, mas não sai daí que a gente vai seguir conversando com o Gustavo Vitorino em seguidinha. A gente já volta um instante só. No dia 12 de dezembro, às 19 horas, o Instituto Caldeira recebe a entrega do troféu Mérito Prefeitos em Evidência, junto às comemorações dos 40 anos da Grampal. Não deixe de prestigiar esse grande evento da revista Em Evidência. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 51 984 444 616. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Gustavo, já vou começar te perguntando vou botar o Gustavo na polêmica aí, né? Vamos embora. Prisão do ex-presidente da República
Jair Bolsonaro. Triste, muito triste. A narrativa que criaram, a forma como o país perdeu a sua democracia, porque o Brasil hoje não é mais um país democrático, né? Nós temos uma militância togada que literalmente instaurou a ditadura judicial no Brasil e protege um sistema extremamente corrupto, um sistema absolutamente ganancioso que tomou conta do país. O Brasil, essa semana, passou agora, havia manchete no jornal, dizendo que o Brasil é o único país do mundo em que mais da metade da população recebe benefício do governo. Pois é. Isso é um sintoma de decadência absoluta, né? Mas a estratégia dessa política, a política de esquerda, o socialismo, o comunismo, que são irmãos e andam juntos, é a seguinte: você tira 500 de quem trabalha e dá 100 para 5 vagabundos. Você perde um voto e ganha 5. Essa é a estratégia. Só que esse que ganha 500, que você tira 500, aos poucos vai começar a parar de trabalhar. Acho que sim, né? E aí a tendência é, por que todos os regimes de esquerda se tornam, com o tempo, inevitavelmente ditatoriais? Porque as pessoas acordam. E é o que acontece hoje no Brasil. Aos poucos o regime está se fechando. Bolsonaro foi o símbolo disso, prenderam generais, prenderam não sei o quê. Tem parlamentares já como exilados políticos, tiveram que fugir porque seriam presos. E isso degenerou completamente. A nossa democracia se foi. O Bolsonaro cometeu o erro de acreditar na justiça. Nós não temos mais justiça. Então, aconteceu o que aconteceu com ele. E é triste, porque estão humilhando, ele está sendo humilhado, está sendo desmoralizado. E é triste para uma nação ver que um sistema como esse, que dominou o país, é capaz de fazer uma coisa como essa. E o Gustavo é advogado, né, Gustavo? Você pode falar do ponto de vista técnico também do que está sendo feito juridicamente com Eu gostaria de falar, mas não tem. Não dá para, né? Não tenho o que dizer. E os pesos, né, do próprio atual presidente, que também passou por isso de uma maneira completamente diferente. Não, era diferente, era outra coisa. É um presidente que passou pela primeira instância, segunda instância, terceira instância, teve recursos apreciados por colegiados. E o Bolsonaro não teve nada disso. A minuta do golpe. Que eu nunca vi, né? Aliás, ninguém nunca viu prova nenhuma, né? Eu nunca vi nenhuma gravação, WhatsApp, minuta de golpe, eu nunca vi. E olha que a turma que puniu ele adora. Volta e meia soltam alguma coisa lá para a Globo, né? Aí soltam alguma gravaçãozinha, algum documentozinho, né? Não soltaram nada porque não tem nada. Foi uma narrativa construída de forma criminosa contra o presidente Jair Bolsonaro, que jogou o país nas trevas que nós vivemos hoje. Uma economia afundando, ética e moral se foi. Você tem problemas em praticamente todos os ministérios com o Lula, porque liberou geral, né? Pois é. Agora a toga está protegendo, então liberou geral. Antes ainda tinham algum pudor, agora não tem mais nenhum. Concordo. Gustavo Vitorino, você falando na questão da presidente da República, da questão da distribuição de renda, estados, municípios, a gente tem uma reforma tributária acontecendo agora nesse momento que vai concentrar ainda mais o dinheiro em Brasília. Os prefeitos já têm que buscar lá, como é que se diz, com chapéu, com pires na mão. E essa reforma que veio vestida de uma simplificação, de uma diminuição de impostos, de uma vida linda, maravilhosa, a gente sabe que, na verdade, não é assim, né? A marca registrada dessa ideologia que está aí, da esquerda, é a mentira, né? Eles mentem com muita propriedade, fundamentam uma mentira. Eu sou municipalista. Eu acho que a vida começa na cidade, nos municípios. E fiquei feliz de saber que a FAMURS está com a gente no programa. Um abraço a toda a direção da FAMURS. Mas os municípios vão ser massacrados. Pois é. Os municípios vão ter que ficar indo de pires na mão em Brasília. O que um regime ditatorial quer? Ele quer tudo na mão dele. Então, ele, com a aprovação dessa aberração, que é a reforma tributária, que nem o governo sabe o que vai fazer em 27, sabe? Eles estão perdidos. O arcabouço fiscal.
o cala-boca fiscal. Não, né? os Que vai nomes ser são... eles inventam essas bobagens, inventam uns nomes técnicos, Dão uma coisa embalagem, que não tem tecnicidade nenhuma, uma coisa feita exclusivamente para concentrar o dinheiro em Brasília. Vai tudo para Brasília. Os prefeitos serão massacrados, os municípios serão massacrados. E quem ouve a reclamação, que o senhor que está em casa nos assistindo, a primeira pessoa que ouve a reclamação é o prefeito. Eles vão para frente na casa do prefeito. Verdade. Com o prefeito, o Posto posto de de saúde. saúde. Cadê o médico? Escola. Cadê o... A escola está fechada, não tem professor. E o prefeito vai dizer o quê? Em Brasília, esperando... alguns parlamentares irresponsáveis aprovaram essa barbaridade, tirou o dinheiro do município. Tirou o dinheiro do município. E isso não se aplica exclusivamente à esfera tributária. Você tem uma ideia? A segurança, agora essa PEC da segurança, está tirando da mão das polícias dos estados, civil e militar, todo o poder. Eles querem criar uma espécie de guarda bolivariana, como existe na Venezuela, ou a guarda republicana, como tem em Cuba, onde Brasília vai comandar tudo. As polícias dos estados ficarão subordinadas a essa polícia. Eu não sei como é que vai chamar aqui. Aqui vai ser guarda lulana, Federal, não sei. Guarda lulana, guarda lulista, sei lá o que vai ser. Mas eles querem deixar todos subordinados a um poder central. É a complementação da ditadura, né? Você fecha em torno do dinheiro. E hoje no Brasil, com o que estão arrecadando, com essa brutal carga tributária, nós já passamos de 3 trilhões arrecadados. Cada vez arrecadados. E eles comemoram. O Brasil passou de 3 trilhões. Deviam ter vergonha na cara, dizer, olha... Esse dinheiro vai para onde? Desculpe, tirando 3 trilhões de vocês, né? Não, a classe média está desaparecendo, é coisa do passado. Está ruim a coisa, está ruim. A classe média está empobrecendo. Mas é aquilo que eu falei para vocês, quanto mais pobre ficar a população, palavras... não minhas, do Lula, do atual presidente. Ninguém que ganha mais de 2 salários mínimos vai votar na gente. Ele disse isso, está gravado. Ninguém que ganha mais que 2 salários mínimos vai votar na gente. Aí eu te pergunto, qual é o interesse que o governo tem? Deixar a população cada vez mais empobrecida e dependente de programas sociais do governo. Então, assim, você começa a ter a demandada, nós batemos recorde de saída de dólares no país. E aí eles trazem esses números, os números assim inacreditáveis. Mas o número de pontos no índice Bovespa. Eles se aproveitam de quem... batemos recorde, 130, 140 mil pontos. Sabe como é que é calculado isso? Isso é calculado com base na progressão de investimentos de uma empresa. Ninguém de fora está comprando título de empresa brasileira. E nenhuma empresa brasileira, nesse ano de 2025, ampliou capital. Então, está todo mundo vendendo título para um, para outro, do outro pega daqui. Sim. Eu tenho 10 mil em títulos, eu vendo para você. E fica parado. Aí você diz, rapaz, não gostei disso aqui. Toma de volta. E aí fica... Conta 20 mil. Desemprego. Diz que não tem desemprego no país. 6, 7 milhões de desempregados. Só no Bolsa Família são 54 milhões, 37 milhões em idade laboral. E aí eles vêm falar em 6, 7 milhões de desemprego. Esse é um outro problema. O IBGE, aliás, a especialidade da esquerda é destruir instituições. E destruiu a credibilidade do IBGE. O seu Márcio Postman lá já foi motivo, inclusive, de protesto dos próprios funcionários. Porque ele sabe, olha, está destruindo o nome da empresa, está destruindo o nome do instituto, da instituição. Hoje ninguém acredita nos números do IBGE. É só você ver os reajustes que são aplicados em várias coisas, não apenas tarifas públicas. Fogem completamente os índices inflacionários do IBGE, que são manipulados. Sim. Você que está em casa vai no supermercado. 2%, 3%. Você que está em casa vai no supermercado. Você acredita numa inflação entre 3% e 4%? É verdade. 13,5%. Brincadeira. Índice de desempregado. Então, assim, eles se aproveitam da desinformação da população e vem o componente que eu citei há pouco, a mentira, que é o forte da esquerda, né? Gustavo Vitorino, voltando aqui para o Estado, você comentou ali, né, que você é presidente da Comissão de Economia, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável e Turismo, né, aqui do Estado. Falar da PL 430/25, que pode ajudar a evitar o avanço das facções criminosas, já que a gente está falando, teve a questão lá do Rio de Janeiro, terrível aí, de enfraquecer a segurança pública. Como é que a gente pode ajudar
para que isso não aconteça aqui no Rio Grande do Sul? Essa minha proposta, ela tem por objetivo regrar e tornar um programa de Estado e não de governo. Não adianta você ter um conjunto de ações executado por um governo, muda o governo, essas ações caem. Aí vem outra política. Não. O meu projeto de lei estabelece um programa de governo. O governador do Estado do Rio Grande do Sul, seja quem for, vai ter dentro dessa lei um programa estabelecendo ações específicas. Combate ao crime cibernético, combate às fraudes, combate ao abigeato, furto, roubo, feminicídio, enfim, os crimes serão atacados estrategicamente de acordo com um programa, repito, de Estado e não mais de governo. Sai um governador, entra outro, nós vamos continuar atacando. E com base em que eu fiz isso? O delegado Sandro Caron, policial federal, delegado que foi secretário de Segurança do Ceará, ocupou vários cargos já, e que foi secretário de Segurança até 2, 3 semanas atrás, saiu para assumir um cargo importante na iniciativa privada, mas nos deu uma lição. Ele reduziu todos os índices de crimes no Rio Grande do Sul. O único que ele não conseguiu reduzir foi o feminicídio. E esse é um problema social crônico que nós temos aqui. Mas em relação aos demais estados, o Rio Grande do Sul hoje é um dos estados mais seguros da federação. E a gente pode dizer isso de peito aberto. E olha que eu tenho minhas críticas ao governador Eduardo Leite, enfim, eu não sou situação nem oposição, eu sou um chato que briga pelos meus pontos de vista. Mas temos que reconhecer, o secretário Sandro Caron foi uma grande sacada, uma grande indicação. Isso só vem reforçar a minha tese de que você tem que ter técnicos na gestão pública. Não pode botar político. É verdade, é verdade. Não pode botar político. É verdade. Assim como era o Ranolfo antes na segurança, um delegado. Ranolfo é delegado de polícia, um cara que preparou muito bem. Mas o delegado Sandro Caron, que agora não está mais, assumiu agora o Mário Iqueda, que também é um profissional. Que também, da área. Mas se ele conseguir manter os números do Sandro Caron, vai ser muito bom. E a minha proposta é baseada exatamente nesse desempenho. Claro, vai ter uma mudança de ataque ao feminicídio, mas isso vai depender também do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem que entrar de cabeça nessa luta. Não pode ouvir essas bobagens que o Lewandowski fala de desencarceramento, criou essa imbecilidade que é a audiência de custódia, porque é uma imbecilidade. Perguntar se está tudo bem. 70% da audiência de custódia, o vagabundo sai da sala antes do policial. Rindo. Sai rindo antes do policial. Já vai debochando vindo na isso foi uma bobagem que o Lewandowski, quando foi presidente do STF, criou. Ele é garantista, né? Por ele, bandido é tudo coitadinho. Então, leva para casa. Eu entendo que nós temos que atacar forte o feminicídio com o apoio do Poder Judiciário. Ele tem que ser mais duro nas decisões e, a partir daí, a gente conseguir a redução desse único crime que a gente não consegue puxar os números para baixo. Muito bem, Gustavo Vitorino, eu vou seguir conversando, já estamos de novo no final desse bloco, mas tem mais um último bloco. Está indo muito rápido, eu quero protestar. Para conversar com o Gustavo, que é um cara assim, ó, que tem as opiniões dele, né, fortes e tal, mas é um cara que faz isso com uma tranquilidade, né, com uma diplomacia. E eu vou perguntar isso no próximo bloco, as relações, por exemplo, com o governo do Rio Grande do Sul, com o governador Eduardo Leite, como é que se dá essa relação com a Assembleia, com o governo do Estado. A gente já volta no instante só. No dia 12 de dezembro, às 19 horas, o Instituto Caldeira recebe a entrega do troféu Mérito Prefeitos em Evidência, junto às comemorações dos 40 anos da Grampal. Não deixe de prestigiar esse grande evento da revista Em Evidência. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 51 984 444 616.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, o seu carinho. Olha aqui, ó, a gente abriu aqui a bancada mostrando o nosso troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que a revista Em Evidência vai entregar no próximo dia 12 de dezembro no Instituto Caldeira, aí, né, também nos 40 anos da Grampal. Grande festa, grande noite, e está aqui já a gente mostrando para vocês o troféu em primeira mão. Também deixa eu mostrar a revista física com o meu convidado. Hoje estou batendo um papo com o deputado estadual, Gustavo Vitorino, Rio Grande do Sul, o berço da nova direita, né? O Gustavo falava sobre isso agora com o senador Mourão, e já abro o bloco perguntando dessa relação aqui, né? O pessoal te incomoda, acha legal? Como é que é essa relação com o nosso senador? Eu tenho uma relação muito boa com o senador Mourão, e as pessoas sabem muito pouco do trabalho do senador Mourão. Eu diria que sabem quase nada. O senador Mourão é um cara que trabalha e trabalha muito. Ele tem disponibilizado recursos através das suas emendas voltadas à área da saúde, da infraestrutura no Rio Grande do Sul. Eu sou testemunha disso, porque tenho intermediado muito dessas emendas, vou e peço a ele, olha, senador, cidade tal, está precisando de recursos, precisa de uma ambulância, a ambulância deles está caindo aos pedaços, eles têm necessidade para levar as pessoas para hemodiálise, enfim. Procuro o senador, olha, o hospital tal, o bloco cirúrgico está com problemas gravíssimos, tem infiltrações, a gente precisa, olá, o diretor do hospital. Então, assim, o senador Mourão tem sido extremamente generoso. Os recursos dele, todos os recursos dele têm vindo para o Rio Grande do Sul. E eu ouço críticas ao senador, mas o senador não é daquelas pessoas que vai pegar uma bandeira e vai para o meio da rua. Dele não é disso. A política dele é a política de resultados, né? E eu tenho uma relação muito boa, uma interlocução muito boa com o senador. Ele tem me atendido, me recebido. Essa semana estivemos juntos, articulando alguns recursos para a área da saúde no Rio Grande do Sul, para alguns recursos para a área estrutural, porque o Rio Grande do Sul tem graves problemas. E, olha, o senador não tem me dito não. Isso me deixa muito feliz. Então, se há alguém que tem aqui que apertar a mão e agradecer ao senador Mourão, uma dessas pessoas sou eu. Muito bem. Falando nisso, Gustavo, você pegou ali, né, a questão, o ano passado, não dá para a gente deixar de falar, um momento mais crítico que o Estado já passou. A gente teve a enchente de 41 e o ano passado foi pior ainda. Destruiu o Rio Grande do Sul, ficou dependendo de ajuda do governo federal, inclusive. Vi colegas já falando que não chegaram já muitos desses recursos. Como é que foi esse momento lá, pessoal, inclusive com a ajuda da Assembleia Legislativa, do recursos próprios, né, Assembleia? Isso, teve uma estrutura, a Assembleia montou um posto lá para recolhimento de donativos, e os parlamentares, como eles se espalham por todo o Rio Grande do Sul, evidentemente que a maioria procurou suas bases para ajudar. Bom, eu como sou de Porto Alegre, eu pedi um depósito emprestado. E aqui eu quero transmitir meu agradecimento ao Dr. José Carlos Silvano, diretor-presidente do Grupo Roma Logística, que me cedeu um depósito, me cedeu caminhão para que eu pudesse recolher donativos. Recebi carretas do centro do país, liguei para as pessoas no centro do país, para os amigos, pedi, olha, arrumei até comida para pet. Uma carreta de comida para pet, que durou muito pouco, porque a necessidade era muito grande, os animais, alguns animais abandonados... Ficaram para trás. Então, eu utilizei o depósito da Roma Logística, nós conseguimos 11 carretas, material que foi distribuído, o pessoal do Banco de Alimentos, lá de Alvorada, a Cozinha do Bem, enfim, a gente conseguiu muita coisa. Eu não fui a campo, primeiro porque eu estava com medo de que me pegassem num jet ski emprestado, porque eu não tenho carteira. Aquela coisa de ir lá tirar foto no meio das enchentes. Eu não gostei daquele negócio. Muita gente subiu em barquinho, olha, estou aqui com tênis branco, limpinho. Isso é cara de pau. Eu fiz, não apareceu nada nas minhas redes sociais, muito pouca coisa, de pessoas que foram agradecidas e gravaram vídeos agradecendo, mas eu procurei fazer com o coração, sem câmera na frente. E fiz. Hoje eu posso dizer o que fiz. A minha equipe, praticamente toda a minha equipe trabalhou.
cada um no seu setor. Eu tenho 2 sargentos que trabalham comigo, o sargento Aloysio Dias e o sargento Marcelo Marques, trabalharam comigo, ajudaram o pessoal da Defesa Civil. Todo mundo acabou tendo que tomar aquela medicação preventiva, sim, claro, porque entraram na água podre. Eu digo, gente, vocês não se arrisquem, não façam isso, não façam isso. Mas teve gente que teve que socorrer familiar, teve gente que, sabe? Sim. Então, assim, eu disse para a minha equipe, vocês estão liberados. Ajudem quem vocês puderem ajudar. Teve gente separando roupa. Metade da minha equipe ficou dentro do depósito, lá separando a roupa usada, comida, enfim, teve de tudo. Mas foi um momento muito difícil. E ali eu descobri que foi a solidariedade dos gaúchos com os gaúchos e dos brasileiros com os gaúchos. Porque nós recebemos muita ajuda. É verdade. A gente diz, porque os nordestinos falam mal, xingam. Não. Veio coisa de Recife, veio coisa da Bahia. Bahia mandou gente, mandou equipe. Centro-Oeste, São Paulo, o governador Tarcísio foi de uma generosidade. Enfim, foi um momento terrivelmente bonito ou lindamente terrível, porque a gente viu o quanto a gente pode fazer pelas pessoas numa hora tão difícil como essa. Muito bem. Gustavo Vitorino, falando da tua equipe, eu me lembro quando o Gustavo assumiu que ele brincava comigo e falava assim, eu quero te perguntar sobre essa relação, aí o sujeito está lá, comunicador, apresentador, vai para o outro lado do balcão, deputado estadual mais votado, e aí como é que fica a questão dos favorzinhos, das coisas? O Gustavo falava assim, não quero saber não vou botar ninguém de coisa na minha equipe que não seja técnico, que não seja para realmente fazer, aquela coisa de levar o Cláudio Andrade lá para conseguir um emprego aí. Me consegue um emprego, Gustavo? Você sabe, Cláudio, que a primeira coisa que eu aprendi quando entrei na Assembleia Legislativa é não coloque na sua equipe ninguém que você não possa demitir. Boa, não rabo preso, não. Não. E outra coisa, só usei os cargos que a lei me faculta. Não pedi emprego para ninguém. Não tenho cargos no Estado. Não teve o chato lá de nada. Procurando lá? Não. Tapinha nas costas? Eu tenho até hoje, toda semana. Votei no senhor. Bom, se todo mundo que disse que votou em mim tivesse votado, em vez de 113 mil, eu faria 250. Vou abrir um ginásio para Mas isso faz parte da política, né? Eu recebo as pessoas lá, o meu gabinete é o gabinete de portas abertas, recebo todas as pessoas, ajudo na medida do possível. Tem gente que muitas vezes quer ajuda para liberar um documento, coisa e tal. Opa. Aí a prefeitura está parada, às vezes está parada na mesa de um burocrata lá. Eu ligo para o prefeito, dá uma empurrada aí. Como é que é? O prefeito que você, de repente, mandou uma máquina de hemodiálise, mandou uma ambulância, coisa e tal. Pô, prefeito, dá uma ajuda, essa pessoa aqui montou uma tendinha ali, está trabalhando, coisa e tal, mas, não está saindo o alvará, já faz 3 meses. Não, vou dar uma olhada, coisa e tal. Aí o prefeito chama alguém, olha, vê, tem condição, tem, libera o alvará. Eu sou um defensor da iniciativa privada. Eu sou um defensor ferrenho do empreendedor. Que é o que gera emprego, É o que gera emprego. É o que gera tributo, renda. Então, eu acho que a gente tem que ter no Brasil esse conceito, Cláudio. Vou te dar um exemplo. Há algum tempo atrás, uma senhora brasileira, baiana, estava numa esquina em Fort Lauderdale. Ela vendia acarajé. E um dia passa alguém que não gostou do cheiro, xingou essa senhora e fez uma denúncia. Uou. Ali 1 hora, mais ou menos, a polícia passou ali, pediu para ela fechar o carrinho e tudo, e levou ela. Não foi para a delegacia. Ai. Levaram ela para a prefeitura, ela 1 hora depois saiu de lá com uma licença para vender o acarajézinho. Opa! Aqui no Brasil, ela estava presa, tinham confiscado a carrocinha sem dela. Sem direito a nada. Responder a processo não sei quantas coisas, sem direito 3 a nada. anos de cadeia. Vigilância sanitária, vigilância disso, vigilância daquilo. E sabe quem ajudou ela? Os vizinhos que compravam o acarajézinho dela. Todo mundo Quando ganha. souberam que ela foi recolhida pela polícia, falaram com os policiais, foi todo mundo para a prefeitura. E de lá ela saiu 1 hora depois com o alvará para trabalhar. Sim. Essa é a diferença de uma mentalidade que prioriza o empreendedor.
Eu não quero saber se o rapaz tem uma carrocinha de picolé aqui na frente ou se ele tem uma loja de celulares lá na esquina. Os dois merecem respeito. Está empreendendo. Os dois estão empreendendo, os dois estão pagando imposto. E isso eu acho importante. Acho que a gente tem que respeitar a iniciativa privada. Agora, quando você tem um projeto de um país de vagabundo, onde mais da metade vive do dinheiro do governo, bom, aí fica difícil. A ideia é complicar para que o sujeito fique dependente do Estado. Aliás, tem projetos aí na questão do cooperativismo também, marco legal também, aí, lei. Lei foi aprovado, marco legal do cooperativismo. O Rio Grande do Sul é referência em cooperativismo no Brasil. Nós temos algumas das maiores cooperativas do Brasil. O berço do cooperativismo, a cidade de Nova Petrópolis, tem inclusive um museu do cooperativismo lá. Foi iniciado no Brasil por religiosos, na virada do século XIX para o século XX. E a partir dali, esse conceito cresceu. Existe uma lei federal de cooperativismo, mas ela é uma lei geral e genérica. E o Rio Grande do Sul, embora tenha uma política voltada a incentivar o cooperativismo, não tinha uma lei que regrava isso. Não tinha um marco legal. E foi o que eu procurei fazer. Porque como advogado, como jurista, eu gosto de coisa que está no papel. Sim. Porque amanhã ou depois entra um governo, sai outro, entra um maluco lá, resolve... Mudar não, vamos tudo. acabar com isso, mudar tudo. Não. Lei. Agora existe uma lei, um marco legal do cooperativismo. O Rio Grande do Sul, eu acho que é o primeiro estado do Brasil, porque, repito, as cooperativas que tem no Brasil, e são muitas, Sim. mas elas se baseiam numa lei federal. E a lei federal, como eu disse, ela é genérica. Eu fiz um marco legal com especificações. Responsabilidade do conselho, responsabilidade da direção, como se trata os fundos de caixa, quais são os limites, o quanto pode, o quanto não pode, o que não pode. Isso era importante. E tive uma aprovação muito boa, a Assembleia aprovou sem nenhum voto contrário. Opa! Eu conversei com os líderes das cooperativas, que é o pessoal da OCERGS também, conversei com eles, e eles apresentaram algumas propostas. Então, do projeto original, algumas coisas foram alteradas, porque nós temos cooperativas pequenas. Sim. E temos cooperativas como a Cotrijal, o Sicredi, cooperativas gigantescas. Enormes. E a lei geral, ela tem que atender a todos. Então, foi muito importante ouvir o pessoal da OCERGS, ouvir as cooperativas de todos os tamanhos e elaboramos uma lei que, graças a Deus, agora faz do Rio Grande do Sul também pioneiro nesse segmento. Gustavo, falando agora sobre a Assembleia Legislativa, o Gustavo, a gente sabe, né, fica longe dos extremismos aí, da tal da polarização. É um mediador, né? Como a gente falava com o Gustavo fora do ar. Como é que é a relação na aprovação desses projetos com os colegas? São 55, né? Então tem 54 colegas lá. Como é que funciona essa relação com você no dia a dia ali? Eu tenho uma boa relação com todos. Muita gente brincou comigo, até o nosso vice-presidente lá da Rede Pampa, o Paulo Sérgio Pinho, brincou comigo. Um abraço. Tu tá com a fama de Gustavinho Paz e Amor. É verdade. Ele me sacaneia. Mediador. Né? Mas sabe o que acontece? Não dá, Cláudio, para você ter extremos. Eles acharam que aquele crítico forte da TV ia chegar lá e ia xingar todo mundo. Não. Eu não aprovo. Não funciona assim, né? Não aprovaria nem copo de cerveja. Não. Então, a ideia foi conhecer os limites de cada perfil ideológico, de cada partido. Olha, tem esse projeto aqui, jamais a esquerda vai me apoiar. Sim. Mas eu tenho a direita e o centro que me apoiam. Faço a conta, consigo aprovar. Esse projeto aqui, esse projeto aqui não tem como ser contra. Eu tenho projetos que é impossível você ser contra. Sim. Por exemplo, eu aprovei um projeto, o Rio Grande do Sul tem a primeira lei da América Latina que equipara. Aliás, até estranhei, porque vários deputados federais eu pedi para apresentarem isso em Brasília, não apresentaram. Vai ser um dos que vai comigo na pasta. E que equipara os transplantados a portadores de deficiência física para fim de benefícios sociais. Opa! E por quê? Inclusive o próprio Faustão, quando a lei foi aprovada, que o Faustão colocou na primeira página do blog dele, tudo, e saiu no Jornal Nacional, me entrevistou lá em casa, me entrevistaram. O que acontece? Ao contrário do que as pessoas imaginam, os transplantados não têm uma vida normal.
Eles têm uma sobrevida. Tem que tomar remédio. Eles vão tomar imunossupressores pro resto da vida, Sim. antibióticos para atacar infecções oportunistas, vão tomar medicação contra a rejeição. Eles têm limitações e essa medicação cobra um preço das articulações, do estado de espírito, do humor. E essas pessoas precisam respeito. E os benefícios concedidos no âmbito do Rio Grande do Sul a portadores de deficiência são vagas reservadas, isenção de taxa de inscrição para concursos públicos, enfim. Então, eu fiz uma lei nesse sentido e conversei com todos os partidos. Apresentei os meus argumentos e o projeto foi aprovado por unanimidade. Mais um. Mais um. Uma lei por unanimidade. Foi assinada pelo governador Eduardo Leite. O Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil, aliás, é a única lei na América Latina que equipara os transplantados a portadores de deficiência física. Maravilha, maravilha. Gustavo, temos aí quanto tempo? 3, mas terminou. Tema impressionante. Vou dar uma receita. 3 minutinhos. Vou te perguntar, é claro, está terminando 2025, está chegando aí 2026. Como é que é? Planos aí, expectativas para o ano que vai estar começando aí agora, já em seguidinha? Eu pretendo ir para Brasília. Eu vou colocar meu nome à disposição do partido. Já iniciamos negociações, uma conversa, né? Para que eu permaneça no partido e, a partir daí, qual seria o meu destino. O partido tem o pensamento de que eu serei mais útil, mais forte em Brasília. Então, a princípio, a ideia é essa, meu projeto pessoal. Aqui no Rio Grande do Sul, vou apoiar o governador, o deputado Luciano Zucco, ao governo do Estado, que é meu amigo pessoal. A gente tem conversado pouco, está meio distante, mas por força do trabalho dele e do meu. Mas somos amigos, ele que me levou para a política e eu vejo nele um grande nome. Está na hora do Rio Grande do Sul ter um governador de direita, porque chega, né? Chega, são décadas de esquerda e o Rio Grande do Sul perdeu protagonismo, perdeu espaço, perdeu tudo. O Rio Grande do Sul deixou de ser aquele estado que disputava lá entre os 2, 3, 4 melhores estados do Brasil. A gente caiu, desabou, fomos atropelados por décadas de esquerda. Ora moderada, ora extremada, mas décadas de esquerda nos deixaram nessa situação. E, em termos de Brasil, evidentemente que se o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguir uma reversão na justiça, que eu acho muito difícil, porque o sistema se borra de medo dele. Já está tudo marcado. A esquerda se borra de medo de Jair Bolsonaro. Se ele não conseguir, o nosso candidato natural e o meu apoio vai ser ao candidato do meu partido, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, melhor governador do Brasil e certamente foi um dos grandes ministros do presidente Jair Bolsonaro. É um técnico, um homem ponderado e que seria um grande presidente para o nosso país. Minha posição hoje é essa. Em relação aos Estados Unidos, eu continuo votando no Trump. Gustavo Vitorino, essa figuraça, né? Querido aí, como é que fala lá? Para mais de 11 milhões de gaúchos, né? Um abraço para a turma lá do Atualidade Pampa, que a gente teve o prazer de... Rapaz, você fala em 11 milhões. Eu estou feliz porque eu atingi no Instagram, já cheguei a quase 700 mil, passei de 700 mil, mas somando YouTube, Facebook, iogurte, TikTok, aquele negócio. Esses dias, rapaziada, a minha equipe lá, TI, me trouxe, deputado, estratificando, porque tem gente que está no Facebook e no TikTok, com a conta um só. Rapaziada, me trouxe estratificado lá e disse, deputado, o senhor tem mais de 1 milhão de seguidores. Mas olha aí. E o melhor de tudo, Cláudio, eu não coloco 1 centavo na internet. É tudo orgânico. Orgânico, de verdade. É tudo orgânico. Então... Gustavo, obrigado, muito obrigado por nos atender. A gente não falou nem de música, de jazz, de blues, né? O Gustavo Vitorino também mete. Vai nas redes sociais lá ver o Gustavo atacando de guitarrista lá e cantando. Obrigado, Gustavo, por nos atender, tá bom? Um abraço, Cláudio. Muito obrigado. Uma oportunidade maravilhosa. Obrigado a todos que estiveram conosco. Muito bem, agradecendo a companhia do deputado estadual Gustavo Vitorino, aqui conversando, batendo um papo com a gente aqui no programa, tá bom? A gente vai para o intervalo, mas em seguidinha a gente está de volta com o programa Em Evidência na TV, é claro, aqui pela Masper TV.
No dia 12 de dezembro, às 19 horas, o Instituto Caldeira recebe a entrega do troféu Mérito Prefeitos em Evidência, junto às comemorações dos 40 anos da Grampal. Não deixe de prestigiar esse grande evento da revista Em Evidência. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 51 984 444 616. Quando a gente fala sobre a participação das mulheres na política, não estamos apenas falando da representatividade. Estamos falando de justiça, de equilíbrio e, acima de tudo, de estratégia. Durante muitos anos, as mulheres foram colocadas na política quase como um complemento, como se a presença delas servisse apenas para cumprir a tabela. E isso sempre impactou diretamente a qualidade das entregas públicas, a diversidade de decisões e também o desempenho eleitoral dos próprios partidos. Mas hoje o cenário mudou. Além de 30% de gênero, mas no Brasil ainda se lê 30% de candidaturas femininas e também o repasse obrigatório de recursos transformaram completamente esse tabuleiro. Não é o cenário perfeito, ainda tem muito para evoluir, mas pela primeira vez o jogo está um pouquinho mais justo. Um pouquinho mais justo para as mulheres e justo também para os homens quando a gente fala de números. Porque agora existe uma regra clara. Se o partido não colocar mulheres competitivas, capacitadas, com estrutura e viabilidade real de campanha, quem perde não é só a mulher, quem perde é a legenda inteira. Os partidos precisam entender que não adianta cumprir somente o mínimo da lei. Não adianta colocar mulheres apenas para preencher número. A Justiça Eleitoral está olhando para a competitividade, para a coerência e para a distribuição real dos recursos. E isso significa que a partir de agora, os homens que vão para as urnas, eles dependem diretamente do desempenho das mulheres da própria chapa. Se elas não tiverem voto, não tiverem campanha e não tiverem condições de disputar, o coeficiente cai. E o partido perde a vaga, o partido perde a força e muitas vezes pode perder até o futuro. A política não pode mais ser pensada como dois lados separados. Homens de um lado, mulheres de outro. Isso aí ficou para trás faz muito tempo. Agora é como se fosse um ecossistema, um corpo só, onde cada candidatura fortalece ou enfraquece todas as demais. A presença das mulheres não é mais opcional. Ela é estratégica, ela é estrutural e é determinante para qualquer legenda que queira competir realmente. Se os partidos entenderem isso primeiro, serão os partidos que vão ir mais para frente, mais rápido. Porque mulher, quando entra, ela entra mesmo para vencer, para dialogar, para manter o equilíbrio, para fazer pautas novas que ainda talvez nem foram discutidas pelo grupo de homens do partido. Então, o futuro da política brasileira passa necessariamente pela participação feminina. E passa por entender que quando uma mulher avança, o partido inteiro avança com ela. Esse é o momento, a oportunidade está posta. E a pergunta que não é mais por que investir em mulheres, mas sim, como o partido pode se dar ao luxo de não investir? Olá, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua audiência aqui com a gente na Masper TV, no programa Em Evidência na TV. Antes de apresentar o meu próximo convidado, deixa eu mostrar para vocês aqui esse lindo troféu. Olha só que maravilha, que beleza, né? Esse troféu da revista Em Evidência. É o troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que a revista vai entregar no próximo dia 12 de dezembro, nos 40 anos da Grampal, isso lá no Instituto Caldeira. Se você quiser mais informações, então, sobre o troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que a revista Em Evidência vai entregar no próximo dia 12 de dezembro, você pode aí mandar um recado pelo WhatsApp 984 444 616. 984 444 616. Tá aí então, né? Troféu da revista Em Evidência, troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que a revista vai entregar no próximo dia 12 de dezembro no Instituto Caldeira. Vamos falar agora nesse segundo bloco com o meu próximo convidado sobre o mercado imobiliário. Aliás, o mercado imobiliário está vivendo aí dias de extrema atividade, principalmente aqui na capital, né?
onde a paisagem está se transformando através de projetos grandiosos aí que têm atraído investidores de todo o Brasil, aqui na capital e também região metropolitana e grande parte do estado, né? Para analisar esse cenário, o programa Em Evidência na TV de hoje vai conversar com um expoente aí no assunto, o corretor Ângelo Dacasse, CEO da Casa Imóveis. Ângelo, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pela participação. Então, a Dacasse, né, minha empresa, está no mercado aí desde 2018, em agosto de 2018, mas é uma equipe de vendas que vem trabalhando junto há mais de 12 anos. Né? Nós viemos do Grupo Lopes, né, da escola do Felipe Ducati, e depois de uma certa experiência, nós abrimos nossa empresa. Foi talvez a primeira imobiliária que já nasceu grande, porque nós viemos com a nossa equipe. Sim. E eram mais de 170 corretores. Hoje, a nossa operação tem 230 corretores, entre corretores e executivos, né? Os gerentes, os diretores. Tem uma hierarquia bem grande. A gente vem fazendo um trabalho sensacional dentro do mercado imobiliário. Nós atuamos com foco no investimento imobiliário. Né? Ah, perfeito. Porque tem agora essa diferença, né? A da casa aqui de Porto Alegre? Sim, de Porto Alegre. Porque o pessoal está nos acompanhando aqui para o Brasil todo, né? Então, eu sempre pergunto aqui para o pessoal situar aqui da casa aqui de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Ângelo, você falou em investimento, né? A gente vê muito agora, hoje em dia, recados aí pelo YouTube, quem acompanha as redes sociais também, pelo Instagram, e tem esse viés, né? Antigamente a gente tinha ali o foco entre a venda ou o aluguel do imóvel. E agora o pessoal já sai colocando imóveis para o investimento, principalmente imóveis pequenos. Ainda estou entrando, te pergunto que eu estou entrando nessa área aqui, né? Imóveis com um tamanho menor, mas em estruturas fantásticas, né? Com condomínios ali, para o sujeito ter todo o conforto possível. Mas ali já vai dizendo assim, você pode investir no sentido de você comprar e pagar o financiamento já com o imóvel, alugando o imóvel. Como é que é isso aí? Explica para a gente. Sim, essa é a grande sacada do mercado imobiliário, né? Tu faz um investimento onde tu paga, por exemplo, né, o nosso foco é no mercado primário. Então, nós trabalhamos focados com as construtoras. Né? No mercado imobiliário existe o mercado primário, que é os imóveis das construtoras, e o mercado secundário, que é aquele cliente da pessoa física que bota seu apartamento para vender, vai lá e agencia. Nós trabalhamos focado no mercado primário, não em parceria com as construtoras. Dessa diferença. Isso. Então, o cliente ele compra o imóvel na planta. Obviamente, vai haver uma valorização durante esse período de obra. Sim. E ele vai pagar ali em torno de 35%, 40% do imóvel de forma bem parcelada. Perfeito. No momento da entrega, ele entra com financiamento. O financiamento vai gerar ali uma prestação entre R$ 2.500 e R$ 3.000. E aí ela é paga facilmente pela locação. Só que hoje, o Airbnb ele revolucionou o mercado. Ele permitiu que a gente possa fazer locações por diárias. Enquanto antes nós tínhamos a locação tradicional, que o cliente fazia um contrato de 1, 2, 3 anos e pagava uma quantia X todo mês, corrigida pelo IGPM anualmente, hoje ele pode alugar por diárias. Então ele consegue ter uma rentabilidade 40% maior, porque se no período de 30 dias ele alugar por 10, 12 dias, ele já vai ter uma receita bruta, né, acima de R$ 3.000. Então facilmente ele, com a rentabilidade do Airbnb, ele paga a prestação do financiamento. Só que, em paralelo a isso, o mercado imobiliário tem uma grande vantagem, porque além dessa rentabilidade mensal, que pinga todo mês na poupança do cliente, o patrimônio, o ativo dele, continua valorizando. É uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou atender um cliente, quando ele está desconfiado do mercado. Mas será que valoriza? Será que... Eu pergunto, me diz uma coisa, tu tem alguma dúvida que esse imóvel aqui daqui a 5, 10 anos vai estar mais caro? A resposta é sempre a mesma. Claro, vai valorizar, vai estar mais caro. Claro. Pode estar um pouco mais, um pouco menos, mas vai estar mais valorizado. Inclusive, essa pergunta é interessante, Ângelo, porque o pessoal fala, né? O sujeito lá, eu comprei lá um apartamento lá de R$48 mil, há 15 anos, 20 anos, e hoje vale R$200 mil. Aí o sujeito aluga por R$1.000. Aí o amigo lá vai lá e faz... Pô, Cláudio, tu aluga por R$1.000, deixa eu ver quantos aluguéis de R$1.000 tu vai ter que ter para recuperar os 200 mil. Em primeiro lugar, eu não paguei 200 mil, paguei 48. Né? Em segundo lugar, como o Ângelo está explicando aqui para você entender, você está recebendo dinheiro, mas o seu imóvel continua lá. Não é para recuperar, ele não foi, você trocou o dinheiro do banco e botou no imóvel.
Exato. Né? As pessoas acham que você tem que ficar alugando e pensam no valor do imóvel. Quantas vezes eu vou ter que alugar para recuperar? Não tem que recuperar, o valor do imóvel está lá, gente. Né? Esse é o cálculo que você tem que fazer. Porque antes você dizia assim, não, aluguel é coisa, renda de viúva. Né? Uma renda baixa. Então, justamente aí que a gente atua. A grande jogada da empresa foi que eu percebi o seguinte: no mercado imobiliário, as imobiliárias tradicionais trabalham com a moradia. Quem é que compra um imóvel para morar? Quem está casando, né? Está começando a vida ali, está né? querendo sair da casa dos pais. Então, ele compra aquele primeiro imóvel. Quando é que ele vai comprar novamente um outro imóvel? Né? Depois de 5, 10 anos, depois ele está ganhando melhor, vai fazer um upgrade, claro. ou se separa, daí vão cada um para uma casa. Então, o cliente ele compra comigo hoje, vai comprar depois de muito tempo. Agora, o investidor não. O investidor está sempre com o radar ligado, esperando uma oportunidade. Boa. Então, nesse modelo de negócio, eu tenho como meu corretor ter uma carteira de clientes, onde ele faz contato assíduo e informa sobre todos os lançamentos, sobre todas as novidades. E aí, eu tenho clientes que compram 4, 5 imóveis por ano. Sério? E aí, meu corretor consegue ganhar mais. Então, a gente veio, na verdade, na contramão de todo o resto do mercado. Pois é. Hoje, das nossas negociações, mensalmente, 85% são imóveis com a finalidade de investimento e 15% para morar. Ângelo, então, a gente veio na contramão, mas dentro do meu nicho, eu faço o meu corretor vender mais do que as outras imobiliárias. E já estamos aí com mais de 200 corretores. Exato. Que maravilha. Mas você começou cedo, falou que a Dacas começou em 2018, mas você já tinha um know-how anterior. Então, começou com 12 anos no mercado imobiliário. Eu comecei com 28 anos e logo me tornei gerente. E aí montei uma equipe de vendas e essa equipe de vendas, boa parte dela trabalha comigo até hoje. Então, é uma equipe que está no mercado há mais de 12 anos. Está afinada entre os próprios funcionários ali, está todo mundo junto. Que maravilha. Bom, a gente tem aí cerca de 3 minutos. A gente ainda tem mais 2 blocos com o Ângelo, mas eu vou te perguntar sobre a questão a facilidade da internet. Né? Antigamente você marcava lá com o corretor, você tinha que ir lá, tirar as fotos, você praticamente tinha que ir para olhar o imóvel. Hoje em dia você tem a internet. Tu deve ter pegado toda essa parte aí da tecnologia, que é uma ferramenta que veio para ficar hoje, né, Ângelo? Sim. O grande pulo que a gente teve, né, que eu percebi, foi após a pandemia. Ah, perfeito. Antes da pandemia, nós fazíamos muito atendimentos pessoais. Hoje, só para a gente ter uma ideia, 50% das minhas vendas são para clientes do interior do estado. Opa! São clientes que eu não atendo eles pessoalmente. De longe? Por vídeo. Então, aquela coisa que antes a gente não imaginava que aconteceria. Que aconteceria daqui a muito tempo. A gente bota os anúncios no ar, o cliente está ali nas redes sociais, entra uma oportunidade de imóvel, ele se interessa, se cadastra, meu corretor marca com ele uma vídeo, nós fizemos a vídeo, tem uma empresa que é conhecida no mercado, representa uma construtora que tem credibilidade, como Melnick, Cirela, BF, Plaenge, né? A gente trabalha só com as maiores, para não ter aquele perigo de lançar e não entregar, e também para facilitar a negociação, porque quando eu trabalho com uma empresa que tem credibilidade, eu pulo aquela parte de ter que convencer o cliente, será que entrega? Né? E às vezes acontece, né? Então a gente consegue, por vídeo, por essas tecnologias hoje, atender um número bem maior de clientes e, obviamente, vender mais. Então, as grandes crises, elas geram, né? Também grandes soluções. Grandes soluções, e foi justamente o que aconteceu na pandemia. Então, hoje, a nossa operação faz mais de 200 atendimentos por semana, e desses 200 atendimentos, metade são atendimentos por vídeo. E os clientes, às vezes, fecham conosco, tamanha credibilidade, sem vir a Porto Alegre. O cara está lá em Passo Fundo e fecha. Às vezes ele vem no final de semana para conhecer o terreno, conhecer o emprogramento, conhecer a empresa. Sim. Mas muitas vezes ele faz o pagamento e não apertou a mão do meu corretor pessoalmente. E depois vai conhecer o local. E dentro desse universo de investimento, né, o que é interessante é que muitas vezes a gente vende para clientes que não estão procurando imóvel. Porque a minha pergunta para ele não é: tu queres comprar um imóvel para morar? Não, a minha pergunta é: queres ganhar dinheiro? E aí, às vezes, ele está lá olhando o Instagram dele, vendo fotos, e quando vê, pum, uma oportunidade dentro do mercado imobiliário.
Ah, mas essa condição acho que eu tenho como entrar. Ele se cadastra, pega a informação, monta um fluxo lá onde ele paga uma mensal abaixo de R$1.000, paga sem se descapitalizar durante 3 anos e depois quem paga a prestação do financiamento é o inquilino ou é o hóspede do Airbnb e ele tem um apartamento que vai continuar valorizando, onde ele pagou só 30%, 40% dele. Ângelo da Cas, sensacional. A gente vai fazer um intervalinho, mas em seguidinha eu continuo batendo um papo com o Ângelo aqui, tá bom? A gente já volta em instantes. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua audiência, o seu carinho. Estou conversando hoje com o Ângelo da Cas, que é CEO da Casa Imóveis, batendo um papo aí sobre um assunto, quem me conhece sabe que eu gosto bastante, mercado imobiliário. Aliás, a gente tem andado aqui pela cidade, tem visto aí canteiros de obras fantásticos e eu já vou começar perguntando, Ângelo, impressionante a tecnologia. O Ângelo estava explicando, se você perdeu no bloco anterior, vai ficar lá no YouTube, sobre a questão do modelo, né, daquele que participa hoje do cliente do Ângelo do mercado imobiliário como investidor principalmente. A gente tem visto aí imóveis, Porto Alegre está um canteiro de obras muito bacana, regiões que eu me lembro antes que era mato, eram chácaras, era pântano, hoje em dia virou tudo umas Dubai, assim, umas coisas fantásticas. E é impressionante, né? Você falou dos imóveis para investir, como ficou também aconchegante, né? No imóvel de um tamanho menor, você tem ali agregado ali a cozinha, você tem ali o quarto e ao mesmo tempo você tem uma estrutura no condomínio. Isso é impressionante como mudou nesse sentido, né? Sim, mudou completamente. Os empreendimentos, eles oferecem hoje uma infraestrutura de resort, né? Um hotel 5 estrelas, piscina, um rooftop, com uma piscina, com borda infinita, com skyline, com vista, né? A gente está tendo muitos lançamentos hoje em torno da Orla, né? É verdade. Que está transformando a nossa cidade. Verdade. Porto Alegre está se tornando uma cidade cada vez mais atrativa, cada vez mais bonita, né? Tem um turismo corporativo muito forte, mas está passando a ter também o turismo de lazer, né? As pessoas vêm conhecer, vêm do interior, querem curtir a nossa orla, né? Eu costumo brincar que antigamente meus familiares vinham de fora e o passeio era levar eles até o shopping. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, é verdade. Hoje tu tem inúmeras atrações no entorno de toda a nossa orla. Imagina. E é só uma pontinha do que ainda está por vir. É verdade. Tem muita coisa se desenvolvendo. É verdade. Então, os imóveis nessa região, eles tendem a valorizar muito. Quando a gente vai viajar para fora, vai para uma grande metrópole no exterior, as diárias mais caras são as que estão em pontos próximos aos principais pontos turísticos da cidade, né? Olha então, aí. Tu vai para Roma, o Airbnb vai ser mais caro perto do Coliseu, da Fontana de Trevi, do Vaticano, né? Em Porto Alegre, a cidade, depois da enchente de 41, fugiu um pouco, né, do nosso rio e migrou em direção à Zona Norte, Moinhos de Vento, e hoje volta a se interessar pela nossa orla, que está se desenvolvendo. Então, os projetos que tem nessa região serão os que vão dar maior rentabilidade para os investidores, porque as diárias mais caras vão, sei lá. Sim. Porque o cara que vier a Porto Alegre, onde ele vai querer estar? Onde ele vai ter uma vista mais bonita, um espaço para ele contemplar. O melhor pôr do sol do Brasil, né? Lindo, Não é? lindo. Você é nascido aqui em Porto Alegre? Sou nascido em Porto Alegre. Então, tá aí. Não é porque a gente é bairrista, mas é o melhor pôr do sol do país. É lindo. Não, é sensacional. Sensacional. E agora, além de ter o pôr do sol, que sempre foi muito bonito, né? Mas antes era até perigoso, porque a região não era bem frequentada. Abandonada. Hoje ela é iluminada, tem segurança e tem os melhores restaurantes da cidade. Imagina, gente, fica lindo de noite, muito legal o Ângelo tocar nesse assunto, mandar um abraço para o prefeito Sebastião Melo, meu querido amigo, que potencializou, né? Quanto tempo a gente teve aqui, o pessoal aí caranguejando, aí não querendo, né? Agora tem o Pontal, que vai a iniciativa privada, não sei o quê. Tá lindo, como o Ângelo está muito bem colocando. Se você sai ali do centro da usina, vai acompanhando à noite ali, passando pelo Beira-Rio, indo. E, Ângelo, são 70... O prefeito Sebastião Melo que comentou isso lá na primeira eleição. São 74 quilômetros de orla. Olha só o que tem para explorar ainda que Essa é a orla mais bonita do Brasil. Imagina, o mais bonito do Brasil, gente. Agora está o trecho 2 ali, onde tem um anfiteatro, também estão fazendo.
E é verdade, viu? É verdade, eu tenho visto bastante esses lançamentos falando, não tinha prestado atenção, né, nos pontos turísticos, né? Você falava ali uma questão interessante sobre os parceiros ali, né, das grandes construtoras que vocês trabalham. Isso faz toda a diferença. Você falou até para a questão da negociação num primeiro momento, com primeira aproximação de um cliente, né? Exato. Eu trabalho muito em cima de Melnick, Cirela, a Plaenge agora que está em Porto Alegre, a BF também está se apresentando como um grande player, a Multiplan, né, bem lembrado, está desenvolvendo o primeiro bairro privado de Porto Alegre, né? O gaúcho não tem noção do que é um bairro privado, né? E ele é muito especial porque a gente não tem como desenvolver um outro bairro privado dentro de Porto Alegre porque não tem uma área vasta, né? Então, se fosse desenvolver um novo bairro privado dentro de Porto Alegre, teria que ser numa região extrema da cidade. E hoje a gente tem um bairro privado, né, do lado do shopping, que eles mesmos construíram com a intenção de desenvolver a região e que foi fundamental para o desenvolvimento daquele trecho. Com certeza. Eles vão revitalizar aquele trecho da orla também, vão entregar, né, para os moradores, para a cidade, aquele trecho todo revitalizado. Imagina. Que já está integrado junto com o Pontal, que a Melnick fez, que muitos foram contra, mas hoje, final de semana, vão lá postar, tirar selfie. Tirando selfie lá. E aí? Curtir o espaço, que realmente ficou maravilhoso, né? Não, e era privado lá, Ângelo, era do estaleiro só lá, quer dizer, abandonado, fechado, então é o contrário, agora sim que a população pode usar. Exato, a gente tem aquela paisagem da nossa orla com construções maravilhosas que tu olha uma foto, pensa, pô, isso aqui poderia ser em Nova York, em Dubai, Singapura. Vão ter as marinas agora também, aí vamos colocar marina para o pessoal também poder usar o Guaíba ali de uma maneira, né, mais eficiente. Todo mundo ganha. Essas construtoras, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento da cidade, né? Eles entregam não só o prédio, eles se responsabilizam pelo entorno, né? Agora a Melnick está tendo um lançamento num endereço emblemático para nós, porto-alegrenses, que é o antigo ginásio da Brigada. Opa, fui num lançamento ali na segunda-feira do Paleta Atlântida ali. Um evento feito pela Melnick para os seus clientes ali. A gente fez quarta-feira um exclusivo com a imobiliária. Olha aí. E eles vão ajudar no desenvolvimento, né, daquele trecho da Ipiranga. Eles não constroem só em prédio, estão construindo um food mall que vai ser o maior do Brasil, com a curadoria do Embarcadeiro, que já é um sucesso. Então, eles não entregam só empreendimento, eles mudam toda a região, né? O que Melnick, Cirela, a Multiplan tem feito pela cidade, nós, como porto-alegrenses, temos que agradecer. E a da casa está nessa aí? Eu andei vendo ali, viu? Já vi ali, tem uns ali de um dormitório ali por 400 e poucos mil. O empreendimento ali. Ele é fantástico, ele é completo. Ele tem unidades residenciais e tem a torre dos compactos, né? Isso. E elas vão aproveitar todo aquele complexo, só que o condomínio é separado, o residencial dos compactos, porque o compacto ele vai ter muito entra e sai de hóspede. Claro. E aí o cara que quer morar, quer ter a sua família, né? Ele não quer ter toda essa transição de pessoas que ele não conhece. Claro, então, o condomínio, ele compartilha, né, o mall ali, mas ele tem infraestrutura separada, uma para o complexo do residencial e outra para a torre do multistay, que aí é voltado para o investimento. E é ali que a da casa está focada. Até isso os caras pensaram, hein? Exato. Não, então, muito inteligente. E nossa empresa está ali em primeiro lugar nas vendas. Aí, quase chegando aí em 50 unidades vendidas já. Nossa, vou começar com a equipe do Ângelo depois do programa. Está sendo um sucesso. Então. Mas é mesmo ali, eu tenho muito carinho ali para aquela região ali, eu morava no Jardim Botânico, agora depois morei muito tempo ali no Rio Branco ali, realmente uma região fantástica. A Ipiranga é outro trecho que lá para trás vai surpreender, vai desenvolver muito. Lá depois da PUC lá, eu fiquei impressionado, fazia tempo que eu não passava por lá, o que eu vi de prédio novo, aquilo lá não era bom, sabe, né? Sim. Não era nada. E aí eu pergunto, ia continuar um nada, escuro, fechado, sem loja, sem ninguém lá? Ou você vai desenvolver o lugar, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar modernidade, né? Uma cidade mais moderna, como o Ângelo falou. Pô, gente, isso não se discute, né? Impressionante. Ângelo, depois eu vou conversar contigo, o pessoal da produção está dizendo que terminou o nosso bloco de novo, nós temos que chamar o... Não, o Ângelo, eu quero depois, como jornalista, eu quero saber muito mais aí, pela experiência dele aí.
No próximo bloco, Ângelo, eu vou conversar contigo, não dá para a gente deixar de falar sobre a questão do mercado em si, a questão dos juros, né? Quero saber a tua opinião sobre a questão do momento atual que a gente vive aí, a taxa Selic, né? 15%, como é que isso fica, como é que isso impacta o mercado imobiliário, né? Tem lado ruim, mas tem lado positivo aí nessa história, né? Nós vamos falar depois, então, com o Ângelo, depois no próximo e último bloco aqui no programa Em Evidência na TV. A gente já volta no instante só. No dia 12 de dezembro, às 19 horas, o Instituto Caldeira recebe a entrega do troféu Mérito Prefeitos em Evidência, junto às comemorações dos 40 anos da Grampal. Não deixe de prestigiar esse grande evento da revista Em Evidência. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 51 984 444 616. Estou conversando com o corretor Ângelo, da CEO, da Casa Imóveis, batendo um papo muito bacana, esclarecedor. O Ângelo está me dando uma atualização, literalmente, sobre o mercado imobiliário. Se você perdeu, por favor, olha lá nas redes sociais a entrevista completa. Ângelo, esse é o último bloco e eu não posso deixar de comentar contigo sobre a questão do mercado financeiro, né? E a influência que o mercado financeiro tem sobre o mercado imobiliário, principalmente na questão do financiamento. A gente está com uma Selic alta de 15%. Como é que você vê isso? Estava crescendo, deu uma parada agora. Como é que você vê isso agora? Tem gente que diz, mas está alto, o financiamento está alto. Não, mas agora que é um momento para o cara comprar imóvel, né? Exato. A taxa Selic, obviamente, é um ponto importante a se considerar. Atualmente, as últimas reuniões do Copom se manteve e ontem saiu a atualização do Banco Central da projeção dos próximos anos começar a reduzir. Então, 2026, 2027, a gente sabe que a taxa Selic vai reduzir. A gente entende, né, as questões macroeconômicas que levam o país hoje a ter uma taxa de juros mais alta para se manter atrativo, para conter a inflação. Mas dentro do mercado imobiliário, primeiro, quando tu vai tomar um financiamento imobiliário, não é um prazo curto, é um prazo de 15, 20 anos. É verdade. Né? É um prazo longo. E a gente sabe que nesse período, a taxa Selic ela vai oscilar. A média da taxa Selic no Brasil é em torno de 10%, 12%. A média histórica. Sim. Em torno de 10%, 12%. Então, a tendência dela baixar e os juros reduzir também te permite fazer uma migração. Isso é algo interessante. Opa. Tu tomou lá um financiamento com o banco X, a taxa baixou, tu pode fazer uma migração e outro banco vai querer comprar o teu financiamento. É verdade. E aí ele tem interesse em fazer uma condição mais atrativa para te migrar de um banco para outro. Esse é um ponto. Tá? E o outro ponto, no meu caso, que trabalho com imóveis de construtoras, com lançamentos principalmente, a gente sabe que no momento dele tomar o financiamento daqui a 3 anos, a taxa Selic já vai estar reduzida. Isso eu estou falando sobre o mercado primário, né? As zonas construtoras. Sim. Por outro lado, a taxa de juros, estando mais alta, ela deixa a incorporadora insegura. Será que as vendas vão reduzir? Então, se as vendas vão reduzir, eu vou ter que baixar o preço para gerar oportunidade. Então, os lançamentos que eu estou tendo hoje, eles estão lançando 10%, 12% mais baratos do que eles lançariam no mês de 2026 com a taxa mais reduzida. Bem mais atrativo. No mercado secundário, aquele cliente que tem lá o seu imóvel à venda, não conseguiu vender ainda, ele vai baixar o preço. E aí gera oportunidade, o mercado está pró-comprador. O poder está na mão do comprador. Olha aí, gente, então, isso acabou acontecendo exatamente como eu estou dizendo, porque nós pensávamos que teremos um ano difícil pela frente, de fato não foi fácil. Tudo bem, ok, sim. Mas foi um ano de recordes. A minha empresa vai bater 450 milhões vendidos no ano. O mercado de lançamentos, Melnick, Cirela, todos bateram recordes de vendas. Foi surpreendente. Caramba. A expectativa foi superada. A gente, mesmo em meio a um cenário com a taxa de juros alta, se vendeu muito bem. E aí o investidor consegue enxergar isso.
Porque nesse momento, com a taxa de juros alta, está se gerando oportunidade. No ano que vem, quando a taxa de juros estiver mais baixa, que obviamente vai gerar mais demanda, Sim, o preço vai subir. O preço sobe, a procura e a oferta. Então, ele tem que comprar agora. Agora é o momento, né? Quando o negócio estiver óbvio, é porque alguém já ganhou dinheiro em cima disso. Né? Então, tem que se antecipar. Resumindo, o momento é se antecipar se você estiver aí na dúvida. Exato. E o mercado imobiliário tem isso. Se está num momento bom, evidente, a economia está bem, né? A política está passando segurança para o investidor, o cliente está ganhando dinheiro, ele quer realizar, ele quer investir em algo. O brasileiro gosta de comprar imóvel, quer ter um patrimônio para deixar de herança, quer ter uma rentabilidade. Um modelo de negócio que a gente vende hoje dentro da nossa imobiliária é fazer um planejamento de vida para o cliente. A gente se autodenomina corretor Life Planner. A gente faz um planejamento para que no futuro o cliente possa continuar vivendo bem, tendo lazer, saúde, né, educação para os filhos, sem precisar trabalhar. Então, para isso, ele tem que ter 5, 6 imóveis alugados, gerando uma renda acima de 20 mil para ele. A gente monta essa construção para o cliente, porque o perfil do investidor hoje que compra conosco, ele tem uma idade que oscila entre 45 e 55 anos. Ele está no momento da vida dele que ele está faturando, tem saúde, tem vigor, está empolgadaço, está com os filhos ali, né, pequenos ainda, mas ele já começa a se preocupar porque piscou, está com 60, 70. Claro, está chegando. Vai chegar um momento que ele vai querer desacelerar, que a empresa dele vai faturar menos ou que ele vai se aposentar. Sim. E aí, como é que ele vai continuar dando aquele padrão de vida para a sua família, com o mercado imobiliário? O médico liberal, por exemplo, né, que depois vai se aposentar, tem o seu consultório. Os médicos são os principais clientes. Olha aí, eu só imaginei agora aqui, porque depois fico imaginando, né, Ângelo, o médico ali depois vai querer se aposentar, mas o sujeito trabalha no seu consultório próprio, tem a sua clínica, mas e aí, quando se aposentar, como é que vai manter o padrão? O nosso corretor, quando ele fica sabendo que o cliente é médico, ele dá um sorriso, né? É esse aqui que eu vou ajudar. Porque o médico, ele trabalha muito. Muito. Ele entende da área dele e ele quer uma hora dar uma desacelerada. Ele não quer estar fazendo plantão em meio ao Natal, Ano Novo, domingo, o presidente está com a família dele, né? E isso está logo ali, piscou, passou 10, 20 anos. Né? Então, a gente monta um planejamento para o cliente, onde ele vai ter, daqui a 15, 18 anos, 5, 6 imóveis quitados, onde ele pagou só 30%, 40% do primeiro. Porque ele pagou 30%, 40% do primeiro, entregou o imóvel. Vai gerar uma renda de 4, 5 mil reais, vai pagar a prestação do financiamento. Sobra um ágio. Ele junta uma poupança, dá entrada no segundo. Quando terminar de pagar o segundo, a obra, ele começa a pagar o financiamento com a rentabilidade dele. Daí ele vai ter quase 10 mil de receita, paga ali 5 mil de financiamento, sobra mais 5, refaz novamente a operação. Gente. Então, o que ele pagou? Ele pagou só 40% lá do primeiro imóvel. Sim. E o restante vai se pagando sozinho. Bom, o Ângelo agora deu na prática, agora em números, como você fazer, né? A gente brinca que é a matemática do dinheiro infinito, né? E com certeza, aquele cálculo, né? Que há 10, 15 anos, quanto vai estar valendo esses imóveis? Pois é, aquilo que a gente falou no início da entrevista lá, Exato. Né? Os imóveis por si só vão estar valorizando. Vão estar valorizando e tem... tu comentaste, acho que no primeiro bloco, né? Sobre aquele imóvel lá que ele comprou por 48, hoje está valendo 200 mil. Isso. Esses imóveis tiveram uma curva de valorização muito grande, esses imóveis mais antigos. Sim, né? sim. Mas hoje o cliente que tem esse tipo de imóvel, ele está alugando mal, como tu mesmo disseste. É verdade. Ele está alugando mal. 1.000 pila, porque, 900 pila. Porque esses empreendimentos estão ultrapassados. Então, muitas vezes não tem elevador, não tem uma academia, garagem. não tem uma piscina, não tem uma infraestrutura de resort. Então, esses clientes também são clientes potenciais que nós temos que estão fazendo renovação de patrimônio. E aí, comprando um empreendimento novo, atualizado, que vai ter uma entrega muito maior. E há um estudo que diz que nos próximos 30 anos, os próximos imóveis, daqui a 30 anos que vão ser lançados, eles não terão tecnologias muito diferentes das que hoje a gente tem, porque eles já são realmente completos.
Um rooftop, uma piscina Imagina com um borda rooftop com infinita. aquelas piscinas com borda infinita. Que Daqui é aquilo, a 30 anos não vai ter Só vi em filme aquilo. Exato. Só vi em filme de Nova York, coisa. Então, esses imóveis mais antigos, os clientes estão fazendo a renovação patrimonial, porque muitas vezes o cliente ele deixa de alugar ou se hospedar num imóvel desses mais antigos, porque ele não vai ter uma academia para ele fazer no final do dia, não vai ter uma piscina para ele curtir, né? Tá no meu verão aqui em Porto Alegre, meu Deus do céu, tem que tomar um banho de piscina, né? Olha, uma análise impressionante, eu vou chamar essa entrevista de atualização do mercado imobiliário, impressionante, assim, ó, abriu a cabeça aqui, eu acho que para quem está nos acompanhando em casa também aí, sobre como é que está o mercado. A gente está terminando o ano, agora dezembro, o que pode nos esperar então e os caminhos. O Ângelo já deu as tintas aí, né, de investimento, do que vai acontecer aí, é só você prestar atenção. Sensacional. Ângelo, quero te agradecer aí, o pessoal que está nos acompanhando certamente vai querer mais informações. Não, porque o cara é um consultor, né? Não é só questão de vender imóveis, como falou ali. O cara faz uma consultoria, uma análise da vida do sujeito pela profissão, pela idade, pela questão dos filhos, se está se separando, se quer investir. Impressionante. Para o pessoal que está nos acompanhando agora, vai site da casa, como é que faz aí, Ângelo? Então, no ano passado, a da casa ela fez uma fusão com a Auxiliadora Predial para se tornar ainda maior, né? A Auxiliadora Predial é uma marca conhecida no mercado gaúcho, tradicional, como é o mercado imobiliário, né? Ele é conservador, ele é tradicional. Então, para consultar os nossos imóveis, né, vai no site da Auxiliadora ou então entra no nosso Instagram lá, @dacas, que com certeza um consultor vai dar um excelente atendimento, não só um atendimento, né? Uma consultoria que os clientes precisam, para enxergar que o mercado imobiliário ele é de fácil entendimento, ele é óbvio, ele é seguro, né? Às vezes o cliente ele tem um certo receio com relação ao investimento no mercado imobiliário, mas ele é mais simples do que parece. Tá aí, então. Entra lá, conversa com o Ângelo e com a equipe do Ângelo lá. Obrigado mais uma vez, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Valeu mesmo. Muito obrigado. E agradeço a você também em casa aí, a sua companhia. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Obrigado sempre. Até a próxima.